Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipaz São Paulo. Para quem está chegando aqui hoje, para quem não conhece ainda, a Unipaz é uma escola de educação para pais. Aproveita depois da live e dá uma navegadinha no site, nas redes sociais, para conhecer um pouco mais, tá? Essa aqui é uma live do projeto Unipaz em Rede, Reflexão e Ação. Esse projeto ele foi criado para trazer voz para temas da atualidade, como educação, direitos humanos, sociedades sustentáveis e cultura de paz. Essa é a segunda live desse eixo racismo e preconceito. A primeira live ela foi sobre racismo e a fantasia da separatividade. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas foi muito legal a live. Você consegue ver aqui pelo Facebook. Aí depois dessa live, você pode descer lá. Foi no dia 19/6, e você vai encontrar a live lá na íntegra, tá? E hoje nós estamos aqui com o Luiz e com a Débora para falar sobre os desafios de uma educação antirracista. Mas antes da gente começar, eu vou apresentar os nossos convidados, né? Vou trazer aqui uma mini bio para vocês se situarem sobre o caminho que eles vêm percorrendo. A Débora, ela é psicóloga, com especialização em educação, atua há mais de 10 anos com desenvolvimento de projetos e eventos educacionais com base antirracista de forma interdisciplinar, considerando o desenvolvimento humano e o território e a arte. O Luiz é pedagogo, com pós-graduação em transdisciplinaridade em liderança, saúde, educação e cultura de paz, aqui na Unipaz São Paulo. Facilitador do Seminário da Arte de Viver em Paz. Tem mais de 30 anos de atuação com educação e desenvolvimento humano. É focalizador de danças circulares, Reiki Master, facilitador em rodas de terapia comunitária integrativa. Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria poder abrir essas mesas, estar aqui com convidados para a gente discutir assuntos que nem sempre são fáceis, né? Como este, mas eu entendo também que é uma oportunidade da gente resistir, da gente continuar esse caminho, né? Aproveitando que temos parceiros para isso, como vocês. Então, eu vou começar aqui já. Vamos ver se as pessoas estão ouvindo, tá tudo bem? Vamos ver se deram aqui alguns joinhas. Sim, estão ouvindo. Eu vou aproveitar e começar com a primeira pergunta da mesa, né? Vamos lá. Existem pessoas que argumentam que pelo fato de sermos todos iguais, não temos a necessidade de trabalhar as questões raciais nas escolas. E como que vocês veem isso? Débora, quer puxar primeiro? Eu ia passar para você, mas posso começar, não tem problema. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Obrigada, Paula, pela apresentação, pelo convite. Obrigada, Luiz, também por ter aceitado e por estarmos aqui, né, nesse momento, nessa conversa. E já para começar a falar a respeito do que a Paula perguntou, acho que a gente precisa pensar a partir de qual referencial nós estamos dizendo que somos todos iguais. Biologicamente, a gente sabe que raça não existe. Isso já está provado há muito tempo pela ciência, a raça humana é única, ok, entendemos isso. Mas quando a gente parte de uma outra perspectiva, quando a gente parte de um olhar das relações sociais, das relações humanas, necessariamente a gente percebe que nós não somos todos iguais, né? Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para os processos de colonização, quando a gente olha para a forma como as cidades se organizam e para a forma como os bairros se organizam, enfim, como toda a nossa vida é direcionada e estruturada, a gente percebe que nós não somos todos iguais. Então, acho que essa é a primeira coisa a se pensar, né? E a partir do momento, eu acho que a partir do momento que a gente usa isso como desculpa para não falar de alguma coisa, a gente está sendo negligente. A gente está sendo negligente e a gente está minorizando uma maioria. No caso do racismo, especificamente, nós não somos minoria, né? A população preta, a população negra no Brasil não é uma população que é pequena. E a partir do momento que a gente ignora esse fato e não fala sobre isso na escola, por exemplo, mesmo que seja uma escola de nível
particular, A e B, que a gente sabe que frequentemente tem mais pessoas, crianças, professores, que são brancos, que são pessoas brancas. Dizer que não é preciso falar sobre esse assunto porque não tem ninguém negro lá é necessariamente estar sendo negligente e mantendo um status quo, mantendo uma situação de hierarquia, de hierarquização forçada, na verdade, né? E aí tem a ver com o que a gente fala dos privilégios da branquitude, quando uma pessoa não precisa pensar a respeito dessas coisas, geralmente é porque ela não sofreu racismo, porque ela não sofreu os efeitos disso de uma forma mais dolorosa e mais sofrida, enfim. E isso é um privilégio também. Não precisar pensar a esse respeito é um privilégio. Então, acho que, primeiro, não somos todos iguais a partir desse referencial que eu trouxe. E usar isso como desculpa é ser negligente de uma forma ativa. Bom, acho que eu vou passar para o Luiz e a gente vai desenvolvendo. Legal. Bom, eu acho que, embora o tema aqui está mais ligado à educação, a fantasia da separatividade, ela pode servir para a gente começar a pensar um pouco isso. Então, nessas tirinhas aí, nas redes sociais, tem uma em que dois meninos estão andando. E um menino fala assim para o outro, sou muito grato à vida. E o outro menino diz assim, por quê? Você não tem celular, você não tem carro, você não tem casa, e você não tem cartão de crédito. E o menino responde assim, eu disse que sou grato à vida, e não ao sistema. Então, veja que interessante, a fantasia da separatividade, essa ilusão na nossa mente de que somos separados, ela pressupõe que o contrário dela é a unidade. Né? Então, em essência, em unidade, podemos até dizer que somos iguais, se a gente for pensar em termos de essência humana. Né? E isso está provado também cientificamente, quando a própria Débora diz, raça, na verdade, se for pensar bem, não existe. Né? Mas, na sociedade em que vivemos, em que a fantasia da separatividade, a ilusão de que o outro é o outro, ela predominou, ela engendrou toda uma situação cultural e principalmente institucional e estrutural que vai realmente reforçar essa fantasia dizendo que as pessoas não são iguais. E esta fantasia, numa sociedade que se coloca dentro de uma estrutura de poder e de dominação, ela vai dizer em que lugar que as pessoas devem estar. Então, essa unidade você já vê na brincadeira dos meninos, né? O que é vida e o que é o... Vida deveria ser tudo, né? No entanto, talvez possamos ser gratos à vida, mas não ao sistema, porque a estrutura, a arquitetura do sistema, ela vai dizer quem é que pode mais e quem é que pode menos. E um dos principais definidores dos papéis que as pessoas vão ocupar é a cor da pele. Não é só a cor da pele, obviamente, mas a cor da pele já está dado, historicamente. A cor da pele é só olhar para a história da humanidade e nós vamos ver que isso está dado, e com muito mais ênfase de uns 4, 5 séculos para cá. Não é verdade? E aí, quando a gente começa a pensar na educação, ora, um sistema cuja estrutura é racializada para diferenciar as pessoas e para dizer para as pessoas que nós não somos iguais, e essa desigualdade pressupõe mais vida para uns, menos vidas para outros, privilégios para um, menos privilégios para outros, toda sociedade ela vai criar mecanismos e instituições de reprodução dessa situação. Então, a gente já vai entrando no campo da educação e nós vamos perceber que a educação também ela faz esse papel. A educação também ela traz isso. Quando você... A própria pergunta, ela diz o seguinte, se somos todos iguais, não precisamos falar disso. Pois é, a escola não fala da temática negra desde que ela existe. Ela exclui a temática negra. Ela exclui todo o universo simbólico, subjetivo, potencial das nossas objetividades. Ele é excluído, né? Pouco se fala de negro na escola, pouco se fala da África na escola, né? Somos o tempo todo
levados a uma trajetória educacional que passa como se todo o universo, vamos dizer assim, fosse greco-romano para cá sem passar pela África, né? Fala-se inclusive de Thor, fala dos deuses gregos e romanos, mas não se fala de Ogum, não se fala de Oxalá, não se fala... E tudo que é de negro, a escola meio que não fala, omite ou exclui deliberadamente, né? Então, é preciso, sim, problematizar essas questões, né? Porque deveríamos, sim, viver numa condição de unidade e igualdade, mas esta não é a realidade estrutural, né? A realidade que está colocada é que eu cresci entre tantos horrores do racismo, eu cresci diante de uma coisa que, para mim, particularmente, foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi na vida, que foi, por mais de uma década, crianças negras, meninas negras sonhando em ser paquitas. A gente consegue imaginar o estrago psicológico, interior, de autoestima, de desempoderamento que isso causa numa pessoa? Porque no limite do racismo, ele elimina a vida. Uhum. Mas ele não precisa chegar a eliminar a vida, ele vai tirando porções de vida, né? Ele vai tirando pedaços de vida, né? Vai tirando a dignidade das pessoas e transformando as pessoas, desempoderando as pessoas das suas potencialidades, do seu potencial humano, psicológico, artístico, né? Então eu cresci vendo esse horror e cresci vendo todo. Eu tenho uma vida de estudos e eu comecei a pensar esses dias que eu vim para essa live e falei, nossa, 3, 4, 5 professores negros durante toda a minha vida. Uhum. 3, 4, 5. E olhe lá, estou falando em muito, hein? Talvez eu esteja até indo longe demais, né? E aí, e mesmo esses 4, 5 professores negros tiveram uma importância muito grande, porque eles me serviram de inspiração, de referência, né? Então, eu acho que mais ou menos por aí dá para a gente começar a pensar em termos de... Numa outra etapa, acho que mais na frente, né? Numa pergunta, como é que a gente pode protagonizar, dentro do campo da educação, uma vivência educacional que se contrapõe a essa narrativa? Você falou algumas coisas e a gente vai borbulhando, né? Lembrando de outras coisas e pensando. Quando você traz esse exemplo das meninas negras querendo ser paquitas, eu não me lembro de ter tido esse sonho, mas foi exatamente a minha geração. Foi exatamente a minha geração que teve a Xuxa como babá e cresceu com esses referenciais, né? Tanto na televisão quanto, enfim, em outras mídias. E quando a gente pensa em educação, acho que é importante pensar no fora da escola também, né? A escola é um dos lugares onde a gente tem instituído na nossa sociedade que é o lugar que as pessoas vão para aprender alguma coisa e que deveriam, de alguma forma, todas as pessoas deveriam estar lá, serem acolhidas da mesma forma, deveria ser um espaço democrático, deveria ser esse espaço, como você disse, de busca por uma unidade ou equidade ou alguma coisa nesse sentido. Só que desde muito pequenas as crianças aprendem dentro da escola, as crianças pretas aprendem dentro da escola que elas são feias, que elas são burras, que elas não são dignas de receber carinho, né? Quantos exemplos a gente percebe de crianças pequenas dentro da creche ou dos primeiros anos da escola, que a professora vai lá e arruma o cabelo de todo mundo, mas não arruma o cabelo que é desse jeito porque é difícil, né? Dá uma xuxinha, não, prende isso. Então, acho importante a gente pensar duas coisas, né, a partir daí. Como o Luiz bem disse, a responsabilidade de cada um desses professores, quando a gente escolhe estar nessa posição e cumprir essa tarefa de, entre aspas, ensinar pessoas a fazer alguma coisa dentro desse espaço educacional. Qual é a nossa responsabilidade, tanto enquanto pessoas negras que estão lá, porque aí a nossa cor entra primeiro, e depois as pessoas vão perguntar o que a gente está fazendo ali, né? Pelo menos comigo foi assim na sala de aula. Os alunos me viam, eu dei aula um tempo para adolescentes, jovens aprendizes, a maioria periféricos, pretos, e essa instituição era uma instituição
de alguma forma com recursos financeiros, tinha bastante alunos de outros cursos que tinham dinheiro, enfim. Aí o recorte raça-classe, né? Mas estou trazendo isso para a gente pensar o quanto que faz diferença a imagem do professor, né? Quando eu entrava em sala de aula, as primeiras vezes que eu entrava em sala de aula, até porque eu era mais nova ainda, os alunos e as alunas olhavam para mim e falavam, você é uma colega de classe nossa também? Né? Né? Quem é você? Né? Até entender e até conseguir conceber que uma mulher negra, retinta, poderia ser professora daquela instituição, levava um tempo. E isso é importante para que os alunos e as alunas percebam que tipo de sonhos eles podem ter também, né? Então, se na minha geração a gente só via Paquita loira e a gente não tinha Maju, por exemplo, no jornal, era muito difícil de conseguir me enxergar, né? É muito difícil conseguir se enxergar em outro lugar, ocupando determinados espaços. Quando a gente fala de representatividade, a gente fala disso. Quando a gente fala de representatividade, significa ter rostos e ter pessoas pretas ocupando qualquer espaço, ocupando todos os espaços e não falando apenas sobre racismo, não falando apenas sobre essas questões, mas falando sobre qualquer outra coisa, porque a gente estuda uma série de coisas, né? E outra coisa que você me fez pensar, Luiz, foi a respeito de algo que a Bell Hooks fala, né? Tem um livro que eu sou apaixonada, um livro dela que eu sou apaixonada, que é Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. E ela fala bastante que o espaço escolar, ou que o espaço da sala de aula é uma comunidade. E que esse espaço que é uma comunidade, todos têm responsabilidade. Não é o professor que apenas sozinho precisa se engajar para que a turma esteja empolgada e discuta as questões, enfim, todas as pessoas dentro da sala de aula precisam estar engajadas. O professor puxa isso e ele tem essa responsabilidade, né, de puxar os alunos para esse engajamento. E o interessante do trabalho da Bell Hooks também é que ela fala sobre uma educação, a sala de aula como um potencial de descolonização de pensamento, né? E a partir do momento que a gente está numa sala de aula em que as crianças negras não falam, estão em silêncio, ou são vistas como aquelas que são as mais bagunceiras, ou que dão mais trabalho, ou que não vão ser ninguém quando crescer, né? Esse tipo de frase que a gente ouve. De alguma forma a gente pode perceber que é uma comunicação que não está acontecendo de uma forma fluida e que provavelmente essas crianças não se sentem à vontade e nem pertencentes àquele lugar. Lá no começo da conversa, né? No começo da fala. A escola não deveria ser, em teoria, um espaço onde todos estão e todos são ouvidos e todos são acolhidos de uma forma igual ou com equidade e possam sentir-se à vontade e pertencentes àquele lugar? E a gente já percebe que não, né? Que não é assim que acontece. E quando a gente fala numa educação antirracista, é importante pensar fora da escola também, porque a cultura africana e as coisas que foram trazidas aqui para esse território onde a gente está, né, para o Brasil, são espaços educativos também, de alguma forma, né? Quando a gente pensa na educação apenas como algo do intelecto, algo da mente, a gente está ignorando o corpo. A gente está ignorando que o ser humano é outras coisas além de intelecto. E a escola não lida com essas outras coisas além de intelecto. Quando a gente vai para uma roda de capoeira, eu não posso dizer que aquilo não é um espaço educativo. Quando a gente vai para um terreiro de candomblé, eu também posso entender aquilo como um espaço educativo. Quando a gente vai para um slam, né, ou para um sarau, aquilo também é espaço educativo. E são todas manifestações culturais coletivas, de alguma forma decorrentes de movimentos de resistência das pessoas pretas que utilizaram essas estratégias para sobreviver. Né? Como o Luiz disse agora há pouco, quando a gente fala em racismo, a gente fala de tirar a vida, em última instância. E essas estratégias todas, que são estratégias educacionais, sim, não escolares, mas educacionais, sim, são estratégias de manter a vida. Bom, estou falando bastante, eu acho.
Na realidade, vocês já foram dando spoiler aqui da minha segunda pergunta, mas e vocês entraram em temas também que a gente que não estava na pergunta, mas que com certeza faz parte da resposta, que é essa questão também da autoestima, né? De representatividade, de aonde eu tô, eu me vejo naquele lugar, né? Tem espaço aquele lugar para mim? Então, a segunda pergunta, que vocês já entraram um pouco, mas acho que dá para a gente ainda aprofundar um pouquinho, que é de que forma, né, o sistema educacional ele colabora para a manutenção do racismo estrutural? Né? Como a instituição ela colabora para que isso continue, né? Porque assim, a primeira vez que alguém fala disso numa live? Não. É a primeira vez que alguém fala isso né, em algum lugar onde tem mais pessoas, onde pessoas discutem sobre isso? Não. E por que que isso sempre está em pauta, né? E agora, no último mês, nos últimos dias, assim, vieram casos, todos os dias a gente sabe que tem casos gritantes, mas alguns vieram para a mídia, né? Então, falar um pouco disso, de como o sistema contribui para manter esse status quo, né, e para manter esse racismo estrutural firme e forte. De novo, né, acho que eu vou continuar tendo como ponto de partida essa ilusão da separatividade. Né? Por quê? Porque, veja, como que se mantém as pessoas acreditando que elas são separadas? Só se consegue manter isso pela força. Não tem outro jeito. Como é que alguém pode me convencer de que eu não sou o que sou, ou de outra coisa diferente do que eu sou, se não for pela força? Ok? Então, lógico, você volta no tempo, a força é física mesmo, é o chicote, é a porrada, né? E você avança no tempo, você tem outras formas também, além da força física, das formas mais sutis. E quando o racismo se torna uma coisa estrutural, quando ele se torna uma arquitetura estrutural, você pensa numa casa, o que é a estrutura de uma casa? As paredes, as colunas, né? Sem isso não tem a casa. Né? Então, esse tipo de casa social que nós construímos, baseado na ideia de que as pessoas são diferentes, ele precisa da força para se manter. Ele precisa. E essa força, muitas vezes, é muito sutil. E aí as instituições que são criadas, elas são criadas para reproduzir essa violência. Elas são criadas para reproduzir essa violência. Então, quando a gente fala da Xuxa, da Paquita, quem está fazendo isso? A mídia. A mídia é um poderosíssimo instrumento de reprodução dessas condições de separação. Né? A mídia tem que dizer todo dia que o branco é melhor que o negro. Né? Ela vai fazer isso todo dia, de diversas formas. Né? Eu cresci, além da questão da Xuxa, eu cresci vendo o negro na televisão como bandido, escravo ou trabalhador doméstico. Né? Só, não é verdade? Bandido, escravo ou trabalhador doméstico. Então, a mídia e programas humorísticos cuja única finalidade era debochar e desqualificar da população pobre e preta. Isso que é isso, da sua grande maioria, vamos tirar aí as exceções, né? Entende? Então, a escola também ela vem para cumprir esse papel. Lógico que ela vem cumprir esse papel travestida da ideia de que a educação é a solução, né? De que a educação vai emancipar todo mundo, né? De que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso é verdade, até a página 2. Né? Porque uma educação que não é emancipatória, a educação que não se constitui numa grande ágora, num grande lugar onde todos possam protagonizar as suas falas, todos possam colocar os seus corpos, a sua objetividade e a sua subjetividade, e pelo menos, porque eu estou falando de uma legalidade que é concedida, né? São espaços legais concedidos, né? Mas que pelo menos nesses espaços eu possa pelo menos criticar o que está sendo colocado, não é verdade? Então, é uma educação que contribui para a reprodução do sistema. Né? Ela vai contribuir para isso. Né? O negro, ele nasce duas vezes, o negro. E a escola tem um papel importante aí. Acho que isso aí é muito importante de dizer.
O negro nasce como ser humano, como ele nasce. Ele não nasce negro, ele nasce um ser humano. Ok? Ele nasce um ser humano. Só que em algum momento, de uma forma diretamente explícita, violenta, seja velada ou implícita, alguém vai dizer para ele, você é negro, e ele nasce como negro. E, normalmente, o primeiro lugar onde você vai, né, ter esse segundo nascimento é na escola. É na escola, quando você vai para a socialização. Quando você sai do contexto da família ali, você vai para a socialização. Ok? É lá na escola que já vai chegar um amiguinho e vai falar, e aí, macaco, neguinha do fubá, né? Você tá entendendo? Esse tipo de bullying que vai dizendo, você não é igual a mim, né? E quando você se revolta contra isso, quando isso dói em você, e virou moda, né? É mimimi, né? É mimimi, né? Entende? Né? Porque o que tá por trás disso? Né? O que está sendo dito de uma forma mais velada? Cara, aqui não é seu lugar. Certas coisas não é para você. E por mais que isso doa em você, aceite e fique quieto. Né? É isso, então, é o segundo nascimento. Não é verdade? É o momento que você percebe que, poxa, algo está esquisito aqui. Né? E se você não tiver um professor, se você não tiver referências que possam te auxiliar nessa trajetória, você vai passar uma vida na escola como invisível. Você vai passar uma vida na escola sem espaço para a sua dignidade. Você foi tirado da sua dignidade. E você passa a viver alienado da sua própria dignidade, do seu próprio eu sou, por conta de uma sociedade que não aceita a sua plenitude. Né? O pouco de plenitude que ela aceita, ou o máximo que seja, é para alguns. Né? Para alguns. E aí, obviamente, né, que a gente precisa ocupar esses espaços, sim, mas colocar na mesa essa questão. Né? Colocar na mesa essa questão, trazer essa questão para o centro do debate. Ok? A pergunta já está nesse sentido de como que uma escola pode se contrapor a isso? Ou eu me perdi um pouquinho aqui? Né? Acho que não, né? Não, a Débora ainda vai falar um pouco sobre a pergunta de por que as escolas, né, ou como as escolas colaboram para esse racismo estrutural, e aí depois a gente vai partir para as ações, que eu acho que são importantes. Na realidade, o que a gente está falando agora é meio que para situar, né? E aí depois a gente vai para a parte das ações. Tá. Então, só para passar para a Débora, a escola ela vai contribuir de todas as formas, excluindo dos livros didáticos a história negra, né? Excluindo a presença negra como matéria de debate, né? E ela vai contribuir de uma maneira tão interessante, né? Que é nas datas negras, né? Apenas ensaiando um coral, fantasiando as pessoas para fazer uma dança, né? Entende? Né? No Dia do Índio é um grande exemplo desse Dia do Índio, né? Fantasia as crianças de índio, põe uma peninha na cabeça e vai cantar uma música, né? Deveria conversar com as crianças, né? Mas escuta, quantos índios tinha no Brasil? Quantos tem hoje? O que aconteceu? Né? No caso das datas negras, por que os negros são maioria, mas a gente não vê essa maioria em todos os lugares? Por que parece que tem lugares que são interditados para a presença da juventude preta e pobre, não é verdade? E a escola que vai reproduzindo esse sistema, ela contribui com isso, porque é um sistema que vai dizer, que vai criar essa separação, porque vai garantir privilégios, né? Cargos, ocupações e finanças mesmo, né? Para uns, diferenciado do que para outros. Indo nessa sequência, né, da fala do Luiz, muito interessante que você disse, que eu concordo muito, né? A escola é o segundo lugar onde qualquer pessoa, é a segunda instituição a qual qualquer pessoa pertence. A primeira instituição é a família e a segunda é a escola. Mais ou menos assim, né? Falando de uma forma generalista e que talvez seja o nosso desejo. Talvez seja, né? Considerando as instituições que existem, enfim, que tem a família, a escola, muitas pessoas têm uma religião antes disso, ou ao mesmo tempo, enfim,
e a escola tem esse papel super importante mesmo por ser, teoricamente, o primeiro lugar onde a família é contestada, onde algumas coisas e algumas verdades que a gente aprende na nossa família são contestadas. Não estou nem dizendo isso como uma forma boa ou ruim, não é juízo de valor aqui, mas é uma questão de onde os primeiros conflitos aparecem na construção da identidade, na constituição da personalidade, na constituição desse sujeito, dessa pessoa enquanto pessoa. E aí, acho que um dos elementos principais que acabam mantendo essa situação e mantendo o racismo estrutural dentro da instituição escola é, sem dúvida nenhuma, quando a gente topa com uma professora ou um professor sem letramento racial. E aí eu não estou nem dizendo que é professor branco ou negro ou não negro, a questão nem é essa. A cor efetivamente, neste momento eu não estou falando efetivamente da cor da pessoa que está dando aula, mas eu estou falando do letramento racial dessa pessoa, o quanto que ela mesma se autoatualiza e se percebe e se entende enquanto branca privilegiada ou quanto pessoa preta que não é privilegiada, mas está naquela posição naquele momento. O quanto que essa professora ou esse professor olha para os seus alunos e presta atenção como olha para os alunos. Acho que isso é fundamental, né? O que não só o professor e o professor, mas todos os profissionais da cadeia educativa, né? Todos desde o inspetor de alunos até a tia que faz a merenda, até diretor de escola, coordenadores, enfim, todas essas pessoas que têm o poder dentro da escola, como é que elas se olham a partir dessa questão racial? Como é que elas se enxergam? Elas entendem os privilégios que têm ou não e como é que elas utilizam disso junto com as crianças e junto com os adolescentes? Então, acho que esse é um dos principais elementos. Outro elemento que eu fiquei pensando, que a gente até chegou a conversar em algum outro momento, é o próprio desenho do prédio da escola, né? Sim. É o próprio formato da instituição escolar. Quando a gente estuda alguns autores, a gente consegue perceber muita similaridade entre o desenho da escola, o desenho da prisão, o desenho dos manicômios. E aí, para que serve esse tipo de estrutura, né? E aí vai além do racismo, né? Vai numa concepção anterior de para que serve, novamente, para que serve a escola e se ela está cumprindo a função para a qual ela serve. Se a gente chega num prédio que é todo quadrado, todo frio, que não tem natureza, que não tem verde, que não tem possibilidade de contato com natureza, enfim, com outros elementos, que tem grade, que tem uma porta de ferro enorme que fecha, geralmente, que tem salas e você precisa ficar sentado, enfileirado, durante 4 horas, naquela mesma posição. Então, o próprio desenho da escola já contribui para uma série de questões que não facilitam o desenvolvimento humano de uma forma holística e de uma forma mais complexa. Quando a gente fala do racismo, é pior ainda, porque muitas vezes as crianças pretas, não sei se muitas vezes, mas quando a gente pensa em outras instituições às quais as crianças e as pessoas pertencem, não é essa forma que elas vivem e que é verdade na vida delas. E aí chega na escola, é absurdamente tudo diferente. É tudo diferente. E restritivo, enfim. Um outro elemento que eu acho que é importante mencionar, né, 2 elementos, o Luiz já começou falando sobre os livros didáticos, né, como é que a história das pessoas negras é excluída dos livros didáticos, ou só existe a partir da escravização, né, da colonização, e isso tem a ver com o desenho do currículo. O currículo é desenhado a partir de uma perspectiva eurocêntrica. O currículo é desenhado excluindo outras epistemologias, e o currículo é desenhado dizendo o que é certo, o que é errado, o que é ciência, o que é mito, o que pode ser considerado importante, o que não é importante. Então, o próprio desenho do currículo já é um desenho que precisaria ser revisto,
né, o desenho do currículo e as escolhas dos materiais pedagógicos também precisariam ser revistos, né, nesse sentido. Acho que agora, legal, não o tema, né? No sentido de a gente entender e estar ali na mesma página para a gente passar para a nossa segunda etapa da live, que é falar sobre ações. Porque o nosso intuito aqui sempre é trazer uma reflexão de um tema, a gente colocar na mesma página, entender do que a gente está falando, para depois a gente ir para a ação, né? Porque, como a gente disse na outra live, que, ó, fazer de novo, vale a pena assistir, a gente fala dessa questão da paz, né? A paz, o contrário da paz não é a guerra, é a estagnação. Então, para a gente sair da estagnação, a gente tem que agir, né? A gente tem que se empoderar, a gente tem que ter consciência. E não é só ter a consciência também, porque é uma coisa que a gente debate muito aqui. Às vezes, eu sou muito consciente de tal coisa e eu sento aqui e fico meditando. Medite, tá tudo bem, recomendo, a gente recomenda muito, mas também tem ações, né? Faça o que você tem que fazer, já que você tem consciência. Então, vamos para a segunda parte, falar para as ações. Então, assim, como a educação, ela pode percorrer um caminho antirracista. Então, agora é o oposto de tudo que a gente estava falando, né? Então, como a educação pode ter esse papel. E também como os profissionais ligados à educação podem contribuir para combater o racismo. A gente navegar agora para ações mais específicas, né? O que está na nossa frente e o que a gente pode fazer com isso? Bom, eu vou... Aliás, a Débora trouxe uma coisa muito legal aí, né? Quando ela fala das escolas, e as escolas, principalmente na periferia, gente, é difícil não perceber semelhança entre as escolas e as prisões na periferia. É difícil, é muito semelhante, gente. Até a secretaria, onde a família vai lá, às vezes, resolver alguma questão burocrática, é um buraco na parede, né? É um buraquinho na parede lá, que a pessoa tem que, sabe, ser atendida ali num buraquinho. É uma coisa bem, bem autoritária, bem impositiva, bem hierarquizadamente rígida, e que vai trazer, que foi pensada as escolas, acho que é o Michel Foucault, né? Vigiar e punir. Sim. Ela está dentro desta visão de vigiar e punir, né? Porque a periferia, o pobre, o negro, já se pressupõe, já está no imaginário, no pressuposto imaginário, de que ele é criminoso, de que ele vai cometer crime, né? No imaginário é isso que acontece, né? E aí não é à toa que o racismo no limite tira a vida. E onde o racismo vai tirar a vida? Na periferia, assassinando principalmente a juventude negra, o que já se tornou um verdadeiro genocídio, né? Todo dia. Bom, mas como que a escola pode ter uma prática pedagógica, vivencial, e que aponte um caminho antirracista? Então, mesmo com todas essas deficiências da escola, a escola ainda é um lugar de socialização, né? Ela é um lugar onde as pessoas estão juntas. E ela é um lugar onde existe uma sustentação legal, apesar de tudo o que acontece, é contraditório o que eu vou dizer, mas ela ainda é um lugar onde existe uma sustentação legal para uma prática democrática. Uhum. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Precisamos partir do princípio de sair fora do conteudismo, né? Então, por exemplo, todos os pais e todos os estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, eles deveriam participar da escrita do projeto político-pedagógico da escola. Eles têm que participar da escrita. Como é que nós queremos a escola? O que nós queremos aprender? Que trajetória nós queremos percorrer? Não é verdade? Eles precisam ter essa participação ativa. Não pode um diretor e duas coordenadoras escrever o projeto político-pedagógico da escola e dizer é esse o projeto da nossa escola. Não é verdade? É preciso trazer a molecada num fórum de discussão, de debate, de proposição, para pensar junto esse projeto político-pedagógico da escola. Esse projeto é nosso.
Ele não é de alguém que está no topo da hierarquia organizacional, do cronograma da escola. Ele é da comunidade escolar, não é verdade? Então, aí você cria já uma prática de discussão, de debate de ideias, de proposição, ok? Uma outra coisa que eu posso falar com muita experiência e que eu achei incrível vendo isso acontecer foi toda a meninada da periferia, principalmente dos espaços onde eu trabalhei, a gente levar eles para participar dos fóruns de discussão de política pública. Essa molecada tem que ocupar esse espaço, eles têm que ir para as conferências dos direitos da criança e do adolescente, certo? Eles têm que ir para os conselhos de educação, certo? Eles têm cadeira para ocupar nesses lugares, eles podem ser eleitos, entende? E é altamente transformador. Um menino, às vezes, aí um pouco alienado das coisas, uma menina super tímida, que quando começa a participar desses espaços, em 2, 3 meses, ela está com o microfone na mão diante de centenas de jovens propondo política pública. Né? Isso é aprender democracia na prática. Né? Entende? Isso é prática vivencial. Né? Então no CMDCA, nos fóruns de discussão, em qualquer espaço de protagonização, de pensar, de falar e de poder, essa molecada tem que ser levada para participar ativamente. Né? A outra coisa importante, que a gente está difícil ainda nas escolas hoje, é o fortalecimento dos grêmios. Né? Grêmio dentro de uma escola é importantíssimo, não grêmio manipulado pela direção, mas grêmio autônomo mesmo. Né? Grêmio de uma molecada que está afim mesmo de participar e que é incentivada a ir para cima, a pensar política pública, né? A serem mediadores, por exemplo, de conflitos raciais dentro da própria escola. Por que não? Não é verdade? Eles sabem fazer isso se você mostra qual é o caminho das pedras para eles. E eles fazem muito bem. Entende? Então, e tem que ser uma escola também. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que tem que ser uma escola democrática. Uma escola democrática. Por que os alunos não podem dizer quais são as datas que a escola vai comemorar durante o ano? Por que isso já é tão pré-colocado? Não é verdade? Então, trazer essa molecada para essa grande ágora, para essa grande discussão, para essa grande, sabe, para esse grande caldeirão, fazer ferver ideias, né? E proposições de políticas públicas. Então, tem que ser uma escola democrática. A outra coisa, tem que ser uma escola laica, né? Tem que ser uma escola que é o seguinte, e o laico aqui para mim é o seguinte, ou tem tudo que é religião dentro da escola para a gente discutir criticamente, ou não tem que ter nenhuma. Né? Porque as pessoas que são contra a religião dentro da escola, e eu sou contra, mas muitas das pessoas elas querem uma, não é verdade? E nós queremos que a molecada tenha, se for o caso, elas tenham o direito de pensar em tudo que é caminho religioso. Por que não? Né? E tem que ser uma escola que coloca o próprio conhecimento didático que é dado institucionalmente como objeto de crítica. O próprio conhecimento que é dado institucionalmente, eu vou repetir, tem que ser colocado como objeto de crítica. Né? E uma escola também cujo o conteúdo, a construção do saber, como diz a Débora, não seja só na sala de aula. Então, vamos conhecer o nosso bairro, vamos conhecer o nosso território, quem são as pessoas, como que formou esse bairro, da onde nós viemos, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, não é verdade? Então, uma escola com um pouco dessas características aí, ela está se colocando e construindo uma narrativa antirracista. Né? Uma escola que vai trazer para dentro da escola o saber acadêmico, mas por que não trazer também o saber popular do bairro? Né? Quantas pessoas tem lá no bairro, negras, índias, né? e outras mais, que têm conhecimento e sabedoria para trocar com essa molecada toda? Né? Então, uma escola que tenha um sentido de comunidade e que seja profundamente democrática. Ok? Deixa eu parar por aqui, senão a Débora não fala. Né? Se deixasse, ficaríamos umas 8 horas, Sim. Intervalo, mais 8 horas, né? Acho que o Luiz falou bastante
da integração escola-comunidade, né? Escola-vida, escola-vida, né? Então, acho que a importância da escola não ser lida como a parte da sociedade, porque se ela tem o potencial para reproduzir o racismo estrutural, ela tem potencial também para reproduzir qualquer outra coisa que esteja acontecendo na sociedade, né? Então, e aí a escola também não serve só para reproduzir as coisas que acontecem do lado de fora dela, mas ela tem o potencial de criar coisas e de mostrar para o resto da sociedade, né, para quem já saiu da escola, que geralmente somos nós adultos, né, a gente já saiu da escola, para mostrar para a gente formas novas de ver as coisas e de fazer as coisas. Então, acho super importante isso que o Luiz está trazendo da participação popular dos jovens na criação de políticas públicas, enfim. E aí, gosto de pensar também em que instituições são parceiras e podem ser parceiras das escolas, né? Acho que é importante dizer que a gente não está aqui numa posição de dizer que a escola é ruim e que a gente não acredita nela, é exatamente o contrário. A gente está na posição de pessoas que vivem escola, né? Eu não estou em sala neste momento da minha vida, mas eu estou vinculada a isso ainda, e o Luiz também, né? Está vinculado a isso ainda, a gente tem anos de vínculo, e a gente tem essa postura crítica exatamente porque a gente quer ver a escola utilizando todo o seu potencial, né? E fazendo com que as pessoas que estão lá dentro desenvolvam-se e descubram e utilizem seus potenciais também. Então, a gente não está aqui no sentido de destruir a escola, na verdade, de reconstruir não, né? De pensar formas de reconstruí-la. E aí eu gosto muito quando a Paula diz, lá no comecinho da nossa conversa, que nada é novo, né? A gente não está inventando nada. Por isso a importância de todos nós, o tempo inteiro, estarmos vigilantes e estarmos estudando. Então, acho que o que eu posso dizer nesse sentido de como é que a escola pode percorrer esse caminho antirracista todo mundo dentro da escola precisa estudar isso. Não é o professor que tem que chegar e falar que os alunos têm que estudar esse tipo de coisa. A escola precisa ser crítica em relação a ela mesma. Os professores, diretores, coordenadores, o pessoal da cantina, todo mundo precisa ser envolvido num projeto de comunidade antirracista, né? Não é responsabilidade do professor, é responsabilidade da comunidade como um todo. E isso isso pode ser aprendido, né? Como eu mencionei agora há pouco, algumas instituições que podem ser parceiras das escolas. Penso muito na minha época de adolescência. Eu fiz parte da Educafro, que é um cursinho pré-vestibular comunitário para pessoas afrodescendentes e carentes. E atualmente existe uma outra instituição que é super forte também, que é a UNEAFRO, também um cursinho pré-vestibular. E eu acho que quando a gente olha para esses... Existem outras também, mas essas são as que eu tenho algum tipo de vínculo e que eu posso dizer com um pouco mais de proximidade. Quando a gente olha para a forma de organização dessas instituições, acho que a escola pode aprender muito com elas, né? Que são instituições que pensam educação desde sua origem, que pensam a questão do antirracismo desde sua origem, que pensam na equidade desde sua origem, e os estudantes, às vezes, alguns estudantes, né, eles transitam entre os dois lados, né? Quem está nesses cursinhos passou pela escola também, e aí, falando como experiência própria, é super diferente uma aula de português dentro da escola de uma aula de português dentro de um cursinho comunitário que tem essa preocupação, né? Não é só um passar no vestibular para entrar numa faculdade X, enfim, não é só isso, é outra coisa. Dentro da escola, acho que é importante também a gente pensar... Não, voltando um pouquinho, que eu falei que eu gostei do que a Paula disse sobre o nada é novo e que a gente tem que estudar. Então, é buscar referências de gente que já está falando sobre isso, que já está estudando sobre isso e já está fazendo coisas a respeito disso. Eu falei agora há pouco da Bell Hooks, tem uma série de autores, de autoras, a Nilma Lino Gomes, a Eliane Cavaleiro, esse pessoal, para quem tem interesse no estudo acadêmico, né, vai atrás dessas obras, vai estudar, vai olhar, porque elas pensam exatamente tudo isso que a gente está conversando. A pergunta anterior da Paula foi sobre racismo estrutural. Vai ler Silvio de Almeida, vai ler Cida Bento, enfim. Então, ler, estudar, porque a gente não está inventando nada.
né? A gente tem uma sólida base para falar essas coisas que a gente está falando também. Valer a lei. O Luiz falou da base que a gente tem, que garante que a escola seja ainda o espaço que a gente tem de democracia e de construção dessa sociedade de uma forma mais igualitária. Então, vai ler a Lei 10.639, né? A lei não fala para a gente fazer uma festa no dia 20 de novembro. Não é isso que a lei fala, né? A lei fala sobre a transversalidade dessa temática antirracista, e há 11.000 depois que vem alterá-la para falar da questão dos indígenas também, de uma forma transversal. Não é uma data comemorativa e não é para trabalhar só na aula de história, né? Para trabalhar na comunidade como um todo. E falando mais uma vez, falando agora da minha experiência mais recente, o papel da literatura em tudo isso, né? O Luiz falou um pouco antes que o negro nasce duas vezes, a pessoa negra nasce duas vezes. Primeiro quando nasce, que aí nasce como humano, e depois quando alguém diz para essa pessoa que ela é negra, né? E isso me lembrou muito a Chimamanda, no Americaná, que é um livro de literatura, não é um livro que necessariamente está dentro da escola, mas é um livro que é uma experiência de vida de uma pessoa que saiu de um país da África, foi para os Estados Unidos, e lá que ela entendeu que ela era africana. Lá que ela entrou em choques culturais, enfim, e percebeu que ela era diferente das pessoas que estavam naquele espaço. E tem uma série de outras referências que a gente pode buscar na literatura, que são uma ferramenta, não uma ferramenta, né, mas podem ser usadas como uma estratégia super valiosa. Tenho tido bastante interessantes, né, na construção e na elaboração desses projetos que têm a literatura como base para a constituição da escola como uma comunidade antirracista, né? Então, a gente pensar nisso como uma estratégia também. Acho que é isso. Obrigada, só tenho a agradecer a vocês dois. Acredito que esse é o início, na realidade, de uma conversa, né? De uma reflexão, de ações, porque, igual a Débora falou, a gente poderia ficar aqui 8 horas, ter intervalo e continuar mais 8 horas, e 8 dias e 30 dias, né? Tem muito realmente para falar, teria muitas questões específicas, né? Porque é um processo complexo. Mas Sim. acredito que aqui a gente também trouxe uma sementinha para reflexão, né? E também para dar ideias de como poderia ser diferente, né? Esse aqui é um pedacinho disso, né? Então, foi bem, bem importante que vocês trouxeram. Como ação, eu estava pensando aqui, é um complemento do que o Luiz falou, essa coisa também da comunidade escola, né? Das pessoas fazerem parte dessa comunidade. E aí, para mim, veio aqui uma questão também, é uma chamada para ação, e aí eu repito também um pouco do que eu falei na outra live, que é da pauta racial, ela não é uma coisa só de pessoas negras. Então, pessoas não negras também são convocadas para ação, né? Questionando os espaços escolares que eles têm acesso, escolas particulares, escolas públicas, né? Então, também posso questionar, né? Por que dentro dessa teia, né? Dentro desse projeto educacional não tem um escopo antirracista, né? Por que eu também, desse meu lugar, eu não posso questionar isso? Então, e também por que aí eu não tenho professores negros? Ou por que eu não tenho bolsistas? Ou por que eu não tenho oportunidade de outras pessoas frequentarem essa escola, né? Então, essas reflexões também de pessoas não negras que têm ação, que podem ter ação, né? Também fiquei pensando um pouco nisso enquanto vocês foram falando. E agora, então, para finalizar, vem a parte que a gente dá algumas indicações de obras, podcast, livros, filmes, outras organizações também que já estão trabalhando nesse tema. Então, para quem quiser aprofundar um pouco mais, porque aqui a gente veio com recorte, mas tem várias outras pessoas boas falando sobre dados, né, sobre histórico, sobre história, falando temas também super relevantes para poder aprofundar mais. Mas aí todo mundo pode ficar tranquilo, porque depois eu vou colocar na própria live e nos comentários também as indicações. Então, a gente vai falar aqui, mas eu vou colocar lá também para que vocês possam procurar com mais calma e tudo.
E aí eu vou começar então, e aí hoje eu estou repetitiva. Eu vou falar de novo do livro da Arte de Viver em Paz. E por que que eu estou indicando esse livro novamente? Né? Eu falei dele lá na outra live, mas por que que eu estou falando dele novamente? Porque esse livro, ele tem um objetivo principal, que é indicar aos educadores, né, meios pedagógicos para colaborar com a transformação da própria consciência e da consciência dos alunos, através de uma visão holística, né? Então, ela não veio para excluir, ela veio para integrar. Então, por isso que, quando eu estava procurando, eu falei, o que eu vou indicar dessa vez? Eu falei, de novo, é esse. Não, não tem outro nesse momento. Claro, tem vários outros, mas esse aqui é bastante importante. E aí, ele tem a versão em PDF no site da Unipaz Brasil, Unipaz DF. Então, dá para baixar a versão dele em PDF lá. E aí, queria escutar também as indicações de vocês. Débora? Quem quer começar? Posso ir? Pode. Eu vou mostrar aqui um livro que eu já falei acho que 2 ou 3 vezes, que é esse aqui, da Bell Hooks. Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade. Esse é um livro fabuloso, assim. A primeira vez que eu li e terminei de ler chorando, porque ele é lindo. E ele é muito importante também, porque faz a gente se repensar enquanto... por que você escolheu ser educador? Para que foi que você escolheu ser educador, né? Por que você está fazendo isso da sua vida? E como você está fazendo isso? E como você pode fazer isso melhor? Para você e para as pessoas que estão como seus educandos nesse momento. Tem um que é super importante aqui também, da Nilma Lino Gomes, Movimento Negro Educador, que é super base, super referência para uma série de outros estudos. Muitos autores usam a Nilma como base para escrever, falam a partir da Nilma, e da forma como os movimentos negros se organizam, e como a gente estava conversando agora há pouco, que a escola não é o único lugar onde se aprende, mas como todas as outras formas de resistência negra tem esse caráter também educativo. Então esse livro fala um pouco disso, de como é que o movimento negro foi se constituindo no Brasil e tem esse papel, esse caráter educador. E eu gostaria de indicar também uma série de lives que aconteceu no canal da editora Companhia das Letras, que é o Na Janela, Jornadas Antirracistas. Teve uma mesa específica lá sobre educação, a Paula dizendo que é muito bom. Teve uma mesa específica lá falando sobre educação e infâncias negras, com o Sandy Oliveira, Bel Santos Maier e Otávio Júnior, com a Joel Olívia também fazendo a mediação. E teve uma live específica também da mesma editora, com a Sandy Oliveira falando sobre educação antirracista. Então, minhas indicações são essas. Legal. Eu, como sou um pouquinho mais velho, né? Tem um cara aqui que, quando eu li, eu era bem jovem, ele foi muito importante, o Abdias do Nascimento. Maravilhoso. Sitiado em Lagos, né? Que eu cresci na ditadura militar, né? Então, de repente, eu pego um livro ali que me escancara o que é a ditadura militar e colocando aqui a temática racial, foi muito importante para mim, né? Abdias do Nascimento. Ele morreu faz pouco tempo, foi um cara... Nossa, foi um cara sensacional, né? Foi um cara incrível mesmo, né? A outra pessoa que eu acho importante ler, no sentido assim, mais de literatura, mas de uma literatura consciente, militante, ativa, é a Conceição Evaristo. Ai, a linda. Conceição Evaristo E por incrível que pareça, eu tinha o livro dela. Eu usei uma vez uma atividade, esqueci. Quando eu fui buscar, não achei mais, né? Ixi. Mas ela tem vários livros de poesia e ela é, assim, uma pessoa... Só lendo, não dá para... Conceição Evaristo, né? É incrível o trabalho dela, né? E o outro cara que eu acho que todo mundo tem que estar olhando agora, nesses tempos, é o Silvio Almeida, né? Eu acho que o Silvio é um cara aí que a gente tem que ouvir, né? O Silvio, ele está trazendo com muita força a questão do racismo estrutural. E por que estrutural? Bem,
O Silvio ele consegue trazer a temática do racismo diretamente, como tudo é conectado, né? Nada está fechado numa caixinha, né? Ele consegue falar do racismo ligado à questão econômica, política, sociológica, histórica. Ele consegue compor essa teia de conexões, né? Então, agora, do Silvio, além do próprio livro Racismo Estrutural, eu acho que a palestra que ele dá na Escola da Vila, na qual ele fala da história da discriminação racial na educação brasileira, olha, é um primor aquilo, gente. É um primor, de um esclarecimento incrível, né? Incrível. E é muito legal que ele liga tudo isso com as questões econômicas, né? Porque também, quando a gente quer ocupar o espaço de política pública para propor política pública, tem que pensar também que modelo de Estado que nós queremos, né? Sim. Só para finalizar minha fala aqui, porque o modelo de Estado neoliberal, ele não é um modelo de Estado para a inclusão da maioria da população. Acho que isso tem que ficar muito claro. E no Brasil, não tem saída para o Brasil se não incluir a população negra, porque nós somos mais de 50% da população. Como é que vai construir um país excluindo metade? Isso é impossível, isso não tem como, né? Então, o Silvio ele ajuda muito na compreensão disso. Então, essas 3 indicações, o Abdias do Nascimento, o Silvio Almeida e a Conceição Evaristo. Paula, eu posso fazer mais uma indicação que me ocorreu agora? Ouçam Racionais MCs. Ah, sim, sem dúvida. Grande sacada. Grande. Toda a obra do Racionais, desde o início. Né? Toda a obra do Racionais, desde o início. Sim. Até E chegar ouçam... aqui no Marighella, né? Até chegar no Marighella. Aqui, né? E tem um rap específico que nem é dos Racionais, mas eu ouvi hoje quase o dia inteiro, que é o Pedagoginga do Tiago Elninho. Ouçam esse rap também. Pedagoginga do Tiago Elninho. Esse eu não conheço, vou até anotar aqui já. Tem um momento que ele fala assim: eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta minha história e, na verdade, me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum, zum, 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 capoeira mata um, mata mil, pedagoginga na troca de informação. Que legal. Divisão. Hein? Nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução. Evitar a fadiga e não dar um passo em vão. Que legal. Então, vocês, na realidade, deram várias outras indicações que vocês não tinham me passado. Desculpa! Não, eu adorei, né? Eu adorei. Aí eu fiquei pensando, as pessoas estão assistindo, quando elas têm que ficar anotando loucamente. Não. Eles vão me passar, eu vou atualizar todos. Então, me passa, Débora, me passa esses outros livros, Luiz também me passa esse livro, esse outro livro que você falou, porque aí eu vou colocar nos comentários para quem quiser depois pesquisar, né, com mais calma, poder procurar essas lives e tudo também, os livros. E enquanto a gente estava aqui, conversando, vieram perguntas, afirmações, até a palavra sumiu agora. Desabafos, foi bem, que vocês não estão acompanhando nesse sentido, mas foi bem forte. De qualquer maneira, a maioria das perguntas que eles foram fazendo aqui, foram sendo contempladas, sabe? Então, acho que a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. Mas o que eu queria dizer? Que essa é uma mesa que a gente fez, mas a gente tem ideias para muitas outras. Então, assim, quero escutar mais a Débora e o Luiz, ou vamos falar sobre outros temas. Mandem para a gente, mandem mensagem, ou indiquem convidados também, para a gente trazer outras mesas como essa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. E também dizer que e aí fico feliz porque eu já conheço os dois, então quando eu li a mini bio de vocês, eu falei, mas eu conheço, né? Então foi um prazer para mim ter vocês aqui e para a Unipaz também. Falar para quem está assistindo, para marcar os amigos, compartilhar com alguém que vocês acreditam que esse conteúdo é importante e dizer que a gente vai continuar e que a gente vai continuar resistindo e a gente vai continuar trazendo temas importantes aqui para vocês também. Tá bom? Queria agradecer vocês. Obrigada, Obrigado, gente. Paula. Obrigada, Paula. Participaram.